Boa noite, irmãos. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre os princípios para desenvolvimento pessoal das nossas vidas. A palavra de Deus, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, ela é útil e inspirada por Deus para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que todo homem seja apto a toda boa obra. E nós cremos então que a palavra de Deus traz inúmeros princípios para muitas áreas das nossas vidas. Mas existe uma área muito importante, na qual nós lidamos diariamente, que são as nossas finanças, as coisas materiais. Jesus certa vez disse que aquele que não fosse digno de lidar bem com as riquezas deste mundo, não receberiam as riquezas lá do alto. Ou seja, se nós não conseguimos lidar com as coisas materiais que lidamos todo dia, quanto mais conseguiremos lidar com as coisas espirituais. Então há princípios extremamente importantes nas Escrituras a respeito disso. Como devemos viver nesta terra? Então, nessas últimas 3 ou 4 semanas, quartas-feiras que temos trabalhado esse tema desde o início do ano, já foram 3 encontros, esse é o 4º encontro, temos trabalhado alguns princípios de como administrar, e essa talvez seja a melhor palavra, mas como administrar os bens, os recursos materiais que estão disponíveis aqui na Terra, no qual nós trabalhamos, nos esforçamos, adquirimos durante toda a vida, e como nós devemos lidar com esses recursos. Esse estudo também podemos chamar de mordomia cristã. É muito interessante a figura do mordomo, eu gosto muito desde que aprendi essa figura. É interessante, o mordomo é aquele que administra a casa do seu senhor. Ele não é dono de nada do que está naquela casa, mas ele deve zelar por cada pecinha que há naquela casa, por cada talher, por cada cortina, aquela imagem dos filmes antigos. Será que existe mordomos hoje? Mas a palavra de Deus nos chama a nós sermos mordomos de Deus aqui na terra. Ou seja, tudo o que há aqui na terra, os céus e a terra são do Senhor. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono das nossas vidas. Deus é dono dos nossos carros, das nossas casas, do alimento que conseguimos levar para a nossa despensa a cada dia. Deus é dono de tudo isso. Então, os princípios de administração na Bíblia partem deste princípio, deste preceito, estabelecido pelas próprias Escrituras. Deus é dono de tudo. Se nós pensamos de algum jeito diferente disso, nós não conseguiremos ser mordomos de Deus. Então esse é o primeiro passo, tá bom? Nosso conceito deve estar baseado nesta verdade, que Deus é dono de tudo. E sendo Ele dono de tudo, precisamos entender qual é o nosso papel como mordomos. E aí nós estamos trabalhando os 25 princípios bíblicos para as finanças. E nós estamos pensando que nós precisamos administrar esses recursos em relação a mim mesmo. Então trabalhamos já 12 princípios, esses já foram trabalhados, que nós trabalhamos o quê? A essência está no nosso coração. Se eu acho que eu sou dono de tudo, se eu amo dinheiro, se eu amo conforto, se eu amo os meus bens materiais, eu vou me desviar da vontade de Deus. Mas se eu trato isso como coisas normais, em que eu apenas sou um administrador, como um peregrino nesta terra, eu terei sucesso. Mas tudo isso começa na administração pessoal desses bens e desses recursos. E nós já trabalhamos isso nos outros encontros. O segundo tópico que vamos trabalhar hoje é como eu lido em relação à minha família. Como eu administro os meus bens, os meus recursos, as minhas finanças em relação à minha família. Porque eu tenho responsabilidades com aqueles que estão ao meu redor. Esposa, marido, filhos, pais. E vamos trabalhar um pouco esta noite isso. Depois, nos próximos encontros, nós vamos falar como eu administro as minhas finanças e os bens materiais em relação a Deus. Qual deve ser o meu posicionamento em relação a Deus. E por último, em relação aos outros. Quando eu faço um empréstimo para alguém, será que eu posso ser fiador de alguém? Será que as Escrituras falam sobre isso? Será que eu devo subornar alguém? As Escrituras falam sobre isso. Então, falando sobre nós mesmos, a respeito da nossa família, nossa relação com Deus em relação às coisas materiais e às finanças,
E por último, em relação aos outros, que não são nossos familiares, são nossos amigos, colega do trabalho e tudo mais. Ok? Então, vamos passar lá, o Ricardo vai chegar no princípio que nós vamos trabalhar hoje. Se você quiser, os textos vão estar aqui, mas a gente vai ler mais alguns textos nas Escrituras. Se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Esse aqui não é só uma pregação expositiva, mas você pode fazer perguntas e comentários, tá bom? Vamos lá então. Estamos no 13º princípio e vamos trabalhar qual é a nossa posição em relação à nossa família, como nós devemos administrar e ser mordomos das coisas materiais em relação à minha família. O primeiro princípio está em 1ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Se alguém não fizer provisões para seus próximos, vou começar de novo. Se alguém não fizer provisões para os seus próprios, e especialmente para os membros da sua família, tem repudiado a fé. Então, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar nessa noite é: cuide da sua família. Você já ouviu a história de alguém, de um pai de família, que trabalha, que arrecada um bom dinheiro, mas que ele gasta esse dinheiro com bebida, né, no bar, enquanto os filhos estão em casa sem comida? Já ouviu alguma história dessa? Aqui em Engenheiro nós escutamos aos montes esse tipo de história, né? É justamente sobre isso que nós estamos falando, né? Deus derrama a bênção sobre nós. E através do nosso esforço pessoal, quando nós trabalhamos arduamente no dia a dia, com responsabilidade, com honestidade, o que nós conseguimos ao final do mês? Um salário, uma recompensa. E o que nós fazemos com esse salário? Né? Vamos discutir, uma parte deve ser de Deus, sim, isso de fato é verdade. Uma parte deve ser para o meu sustento, né, alimentação e tal. Uma parte eu posso recolher e guardar e poupar, e já vimos isso nas outras semanas. Mas uma coisa muito importante, Deus nos colocou envolto de um relacionamento. O homem é um ser relacional e os principais relacionamentos do ser humano são na sua família, certo? Então, o que é mais importante? O meu amigo do trabalho ou a minha esposa? A minha esposa. Quem é mais importante? A criança lá do vizinho ou os meus filhos? Os meus filhos. Então, no mês passado, nós conversamos um pouco sobre valores, não sei se vocês lembram. Nós, quando vamos administrar nossas finanças, assim como quando vamos administrar nosso tempo, nós vamos dedicar mais tempo e mais dinheiro àquilo que é mais valioso para mim. E esse princípio vem de encontro a isso. O que é mais valioso para mim, senão a família? E o apelo que Paulo está dizendo é que quando nós queremos cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar em primeiro lugar das pessoas da nossa família. E que tipo de cuidado? Na NVI está dizendo assim: se alguém não cuida de seus parentes, tem a palavra cuida, cuidado, né? Essa tradução aqui diz provisões. Ela, de certo sentido, são sinônimos, porque o tipo de cuidado é um cuidado global que Paulo está falando aqui. Ele não está falando apenas de dinheiro, mas também de dinheiro. Ou seja, como eu cuido da minha filha? Dando comida para ela. E para dar comida para ela, eu preciso investir dinheiro. Se nós formos pensar, como eu cuido da minha esposa? Eu preciso alimentá-la bem, eu preciso vesti-la, eu preciso permitir que ela tenha uma boa higiene, certo? Quando nós pensamos nos nossos filhos, como eu cuido dos meus filhos? Eu posso investir dinheiro na educação dele, nas roupinhas, no estudo, na alimentação, nas brincadeiras, no lazer. Isso é cuidado da família. Então, cuidado com família envolve gastos de tempo e de dinheiro. Precisamos tomar cuidado na nossa cultura o que é cuidar e o que é luxo. Então, as semanas passadas aí eu tive a oportunidade de ministrar às crianças no domingo, e nós falamos a respeito de que Jesus supre as nossas necessidades. E essa era a mensagem para as crianças. E tinha uma liçãozinha que a criança devia marcar o que ela precisa
e não o que ela quer. Então tinha assim 2 casacos, um casaco caro e um casaco mais simples. Então o que nós precisamos? De um casaco. Não precisa ser o de marca, o mais caro, né? Tinha lá um prato de comida ou um brinquedo. O que nós precisamos? De um prato de comida. O brinquedo, se puder, tudo bem, mas se não puder, fazer o quê? Paciência, né? Então isso é cuidar, né? Alguns outros vão para outro extremo, ganham bastante dinheiro, dão de tudo para a criança. E se você vai perguntar, ele vai falar assim, não, eu estou cuidando da minha família. Mas às vezes esse mesmo que dá tudo para a criança, ele não senta e não gasta 2 minutos com a criança. E a criança se sente como? Descuidada, né? Desamparada. Porque nós precisamos entender que cuidado não é só dinheiro, cuidado não é só presente, também é tempo. E aí então nós vamos construindo acerca deste princípio. Nós precisamos cuidar em primeiro lugar da nossa família. Eu queria que os irmãos abrissem na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Quando se fala em cuidado da família, nós sempre pensamos no provedor, né? E culturalmente, quem é o provedor? O homem, certo? O homem é o provedor da casa. Mas existe um movimento feminista, né, que há algumas décadas vem tentando falar que a mulher também pode e deve ser igual ao homem, que ela deve ganhar a mesma coisa que o homem e que ela pode e deve sustentar a casa. E muitas mulheres têm buscado incessantemente esse tipo de colocação pessoal, de autoafirmação. Mas sempre quando nós trabalhamos os princípios bíblicos, nós devemos pensar então o que a Bíblia diz a respeito disso. Vamos ler então a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Se você não conhecer esse texto, grave esse texto. Essa é uma hierarquia funcional que Deus criou. O Pai, depois Cristo, Jesus veio para a terra e foi submisso ao Pai em tudo. Eles são iguais em poder, mas Jesus se colocou debaixo do Pai. Mas diz que o Jesus está acima do homem, ou seja, Jesus é autoridade sobre o homem, assim como o homem é autoridade sobre a mulher. Nesse texto não está dizendo que a mulher deve ser menosprezada, ou que ela vale menos do que o homem. Não está dizendo isso. Está dizendo que, em termos de autoridade, quem tem mais autoridade é o homem em relação à mulher. Então, quando pensamos em provisão, nós precisamos pensar nisso. O responsável pela casa é o homem. E é ele, então, o responsável por cuidar da família. Então, veja como o assunto mordomia cristã começa a se desmembrar. E começa a trazer valores e fazer nós pensarmos em valores de uma maneira mais ampla para as nossas vidas, né? Então, quando vemos um texto desse, cuide da sua família, né? Se você não cuidar da sua família, você está negando a sua fé, porque Deus constituiu a família e Deus quer então que a família seja cuidada. E em primeiro lugar, o responsável pela família é o homem. Em segundo lugar é a mulher. E os filhos devem estar submissos aos pais e honrar os pais. Isso está lá em Colossenses, está lá em Efésios também. Então, o que faz nos pensar? Que o homem é o responsável pelo lar. Mas vivemos uma cultura destruída, de casamentos destruídos. O homem, então, pega e larga a mulher com os filhos e vai embora. Quem se tornou responsável por aquele lar? A mulher. A mulher precisa trabalhar? Precisa. Ela pode trabalhar hoje em dia, graças a Deus por isso. E a mulher vai lá e trabalha e ganha o seu sustento. Agora, e quando a mulher está trabalhando, o marido está trabalhando e o marido perde o emprego? A mulher passa a mandar em casa? Segundo a Bíblia, não. O homem continua sendo responsável pelo lar. Porque o dinheiro dos dois é de quem? É dos dois. Essa é uma coisa que a gente precisa frisar, irmãos. Nós temos visto no meio cristão, eu tenho visto, tenho ouvido, muitas famílias em que o marido trabalha, em que a mulher trabalha e que cada um paga suas contas.
A mulher trabalha, ganha R$1.000 e o marido não mexe. Ela fala assim, esse dinheiro é meu e eu vou fazer o que eu quiser desse dinheiro. E o marido trabalha, ganha R$3.000 e fala assim, mulher, você paga as suas contas e esse dinheiro é meu, eu vou fazer o que eu quiser. Sabia que existe isso? Já ouviram falar disso? Isso é um escândalo, tá bom, irmãos? Isso é um escândalo. Porque a Bíblia diz que marido e mulher se tornam um só. E um só também nas finanças. E aí o marido é responsável. Mas se ele for um tirano, ele vai roubar o dinheiro da mulher. Né? Se ele for um banana, ele vai deixar a mulher fazer do jeito que ela quer. E tudo isso está errado. Deve ser de uma forma harmoniosa, onde o marido lidera com amor e a mulher se submete com respeito. E os dois em conjunto tomam decisões a respeito da própria família. Esse é o ideal bíblico. Então, cuidar da família é, em primeiro lugar, responsabilidade do marido, mas tem uma ajudadora. Quando nós estamos lidando com famílias disfuncionais, né, marido sozinho com os filhos, ou esposa sozinho com os filhos, e as coisas que acontecem no nosso meio, nós devemos ter bom senso. O importante é que as famílias devem ser cuidadas. Amém? Esse é o primeiro princípio que queríamos trabalhar essa noite. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Podemos prosseguir? Vamos lá então. Qual é o segundo princípio desta noite? Construa herança para os seus filhos. Tem um texto que é muito lindo, está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 22. Vamos abrir lá? Abra lá em Provérbios, capítulo 13, 22. O homem bom deixa herança para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Mas a primeira parte, né, diz, o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Herança, né? No domingo, na pregação, falamos um pouco de herança. Era muito interessante que a cultura judaica ela tinha muito essa relação de herança, daquilo que ia ser deixado para os filhos. A terra era deixada para os filhos como herança. Né? Se você tinha vários filhos, a terra era dividida. O filho mais velho recebia uma herança maior. Era uma bênção de Deus para o filho mais velho. E tinha toda uma simbologia e tudo mais. Mas no nosso contexto ainda existe essa questão da herança. Né? E nós, como cristãos, somos levados a viver a vida pela fé. Né? Como peregrinos. Já ouviram falar essa história aí? Nós estamos de passagem neste mundo, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, diz que nós devemos trabalhar, né? E não só porque Jesus está vindo, eu vou parar de trabalhar e vamos só esperar aqui, Jesus qualquer hora volta numa nuvem. Não, enquanto ele não vem, o que eu devo fazer? Trabalhar. Né? Então eu trabalho como se ele nunca mais viesse, mas ao mesmo tempo descanso como se ele viesse daqui 10 minutos. Então nós devemos viver a vida desses dois aspectos. Outro dia eu conversando com um rapaz que diz assim, Jesus vai voltar, vou levando a vida de qualquer jeito aí, não tem problema. Para que eu vou pensar no futuro? Para que eu vou pensar na minha vida daqui 5, 10 anos? O rapaz tem 30 anos, como assim não vai pensar na sua vida? Né? Não sei lá, se eu estiver no meu trabalho daqui 5 anos, se eu estiver em outro, tá bom, tanto faz. Outro dia eu vi uma ilustração muito interessante. Imagina que você pega um avião rumo a Salvador e na hora que levanta o voo, o piloto fala assim, bom pessoal, eu estava indo para Salvador, mas eu decidi fazer o seguinte, vou ficar dando umas voltas pelo Brasil aí, na hora que estiver acabando a gasolina a gente pousa, e onde pousar tá tudo bem. Né? E tem muita gente que faz isso com a própria vida, mas a Bíblia diz que não, que nós devemos nos preocupar com o futuro sim. Apesar de aguardarmos a vinda de Jesus, ao mesmo tempo eu penso no futuro. O que vai ser de mim daqui 10 anos? O que vai ser de mim daqui 30 anos? Ixi, eu vou estar morrendo. Opa, então o que vai ser dos seus filhos daqui 30 anos? Você vai deixar alguma coisa? Você vai deixar algum legado para ele? Você vai deixar alguma herança? Que tipo de herança? Aqui nós estamos falando de dinheiro, mas nós podemos também pensar na herança espiritual. Você ensina a respeito de Jesus para os seus filhos, para os seus netos? Né? Você vai deixar uma herança espiritual? Mas você vai deixar uma herança financeira? Eu tenho um exemplo maravilhoso na minha família, irmãos, e eu me orgulho disso. Eu tenho
uma tristeza no coração quando eu conto isso hoje. O meu avô, falecido avô, seu Nelson, ele faleceu já, faz tempo já, 14 anos, 15 anos. Ele era um homem um rapaz simples, humilde, de família pobre. Ele com 15, 16 anos, lá em Jaçanã, sabe? Moro em Jaçanã, sabe? Conhece aquela história lá? Aquela musiquinha? Isso. Meu avô nasceu lá naquela região lá do Jaçanã, e ele começou a trabalhar muito cedo, vendendo mandioca e banana num carrinho de mão. Aí depois ele achou um trabalho numa loja de quadros, lá na rua São Caetano, Rua das Noivas, lá em São Paulo. E ele começou a trabalhar. E aí ele e um outro empregado se destacaram, e o dono da loja foi se aposentar, não tinha filhos, parece, e vendeu a loja para o meu avô e para o sócio, para o que se tornou sócio dele. E o meu avô teve muita sabedoria, meu avô não era crente, e até onde eu sei, ele nunca se encontrou com Jesus. E faleceu, talvez, sem ter aceitado Jesus, mas Deus o sabe. Mas o que eu sei da história do meu avô é que ele começou a trabalhar e começou a arrecadar dinheiro e investir em imóveis. Meu avô era filho de português, né? E português em São Paulo fez bastante isso, né? Comprava um terreninho, um sobradinho geminado, põe para alugar, comprava um terreninho, e ele foi construindo várias casas. Ele construindo não, mas ele investindo na construção. Onde eu quero chegar, irmãos? Meu avô sustentou os filhos, meu avô pagou minha faculdade, me deu meu carro. Um dos imóveis que ele construiu, eu morei depois de que casei durante 6 anos sem pagar um tostão. Hoje minha mãe pode pagar a escola das minhas filhas com a renda do que o meu avô deixou para ela. Meu avô faleceu há 15 anos. E ele sustentou os filhos, os netos, e está sustentando os bisnetos. A Bíblia diz: o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu lembro no exemplo do meu avô, eu gostaria de repetir isso. Eu gostaria de ter alguma coisa que eu pudesse deixar para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, e quem sabe para os meus bisnetos. Eu espero que eu consiga isso um dia, né? Eu não vou vender minha alma para que isso aconteça. Mas o que Deus espera de mim, baseado nesse princípio? Que eu de alguma maneira me planeje para abençoar as próximas gerações. Eu quero abençoar espiritualmente, né, moralmente, mas também financeiramente, né? Então que isso seja uma marca na vida dos cristãos de uma maneira geral, né? Que a gente consiga olhar. Irmãos, eu tenho visto no meio cristão, o brasileiro é muito pobre, né? O brasileiro não tem dinheiro, está todo mundo endividado, é uma loucura, mas o brasileiro não poupa, né, de uma maneira geral. Nós somos péssimos nessa área financeira. Nós não nos preocupamos com o futuro, não nos planejamos para o futuro financeiramente falando, e nós precisamos, como igreja de Cristo, porque isso é um princípio bíblico, realizar essas coisas, porque isso agrada a Deus, né? Cuidar das próximas gerações agrada a Deus. Se você não acredita nisso, leia a Bíblia. Você vai ver a quantidade de textos em que nós somos ordenados a transmitir bênçãos para as próximas gerações. Ok? Então, primeiro princípio, devemos cuidar das nossas famílias. Se não cuidamos da nossa família, estamos negando a nossa fé. Se a gente não cuida daquilo que é mais importante e precioso para mim, de que adianta eu falar que amo a Deus? Né? Então, ame a Deus cuidando da sua família. Né? Segundo princípio, construa uma herança para os seus filhos. Né? Não se contente apenas em viver bem, mas olhe para as próximas gerações, porque isso é vontade do Senhor. Tá bom? E o terceiro princípio que nós vamos trabalhar nesta noite é: eduque financeiramente os seus filhos. Lá em Deuteronômio 6, de 6 e 7, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então estamos pensando hoje na mordomia, na administração dos meus bens em relação à nossa família, certo? Então, primeiro, aquele que é responsável pela família deve cuidar da sua família. Em segundo passo, devo me preocupar com a herança dos meus filhos. Em terceiro lugar, eu devo encaminhar o meu filho para que ele também consiga cumprir esses princípios a respeito de finanças.
Né? Isso é bíblico? Sim. Quando Deus fala isso para Moisés, essas palavras, em primeiro lugar, é que ele ame a Deus acima de todas as coisas. Mas se nós formos olhar toda a lei de Moisés, existiam princípios financeiros também, que deveriam ser ensinados para as próximas gerações. Né? Então, como que nós vamos esperar que os nossos filhos, saibam lidar com as finanças se nós não ensinarmos? Porque aí volta um pouco para aquilo que a gente comentou no mês passado. Se eu não ensinar os valores para os meus filhos, quem que vai ensinar? A mídia, os amiguinhos da escola. A minha filha tem uma amiguinha que não é crente. E ela tem tudo o que ela quer. Ela tem todas as bonecas famosas da televisão, todos os brinquedos. E a minha filha fica babando com aquilo. E a gente fala, filha, aquilo é muito caro. Né? A gente não tem dinheiro para tudo isso. A gente pega o dinheiro e investe na sua educação. A gente não pode te dar aquele monte de boneca cara. Para quê? Para que ela entenda os valores a respeito das finanças. Né? Certamente aquela família não ensina isso. Está ensinando o quê para aquela menina? Que ela precisa gastar o dinheiro nas roupas caras, nas bonecas caras. Então, a educação financeira começa a partir dos valores. Domingo foi muito interessante, porque eu estava para sair de casa, para vir aqui para a igreja, e a minha filhinha de 8 anos disse assim, papai, você tem um dinheirinho para eu dar de oferta? E é muito bonitinho, porque a gente está aqui, elas nasceram na igreja, né, no meio da igreja e tal, então de vez em quando a menorzinha pega o envelopinho lá e ela põe o nome dela, que é a única coisa que ela sabe escrever, faz uns desenhinhos e tal, e põe o envelope lá. Aí a gente vai conferir, tem lá o envelope da Clara, tudo pintado e tal, sem nada dentro. Mas ela está entregando, é como se ela está entregando aquilo que ela pode dar, que é o que ela tem. O que ela tem? Não tem nada, então ela dá o tudo dela para Jesus. Mas a mais velha, que já tem consciência, veio me pedir, papai, tem um dinheirinho para eu dar de oferta na igreja? Eu falei, vou ver na carteira. Ela falou, então papai, mas eu não queria só o dinheirinho para oferta. Você tem um dinheiro para me dar para eu poder escolher o quanto eu quero dar para a igreja? Por que ela fez isso? Porque há alguns anos atrás, quando ela já tinha 4 para 5 anos, eu gostaria de fazer isso semanalmente, mas eu também não tenho recursos financeiros para tal, mas de vez em quando eu pegava ali algumas moedinhas, me sentava no domingo e falava, isso aqui é para você, filha. Sabe o que você precisa fazer com esse dinheiro? 3 coisas. Uma, reconhecendo que Deus é dono de tudo, você tem que dar uma parte para Deus. Segunda coisa, você pode gastar esse dinheiro com algumas coisas que você quer? Pode. Então uma parte você vai guardar para você gastar. E uma outra parte você vai economizar. Então eu dei 3 princípios para ela. 1, dar o dízimo, né? Dar a oferta para Deus. O segundo, gastar com o que precisa. E o terceiro, guardar. Nas últimas férias, porque quando chega nas férias a gente pode viajar para algum lugar e tal, a gente pega o cofrinho de moedas dela. E aí eu fiz isso com elas nessa última vez. Né? Então pegamos lá, vamos supor, deu R$50. Então, filha, quanto você vai dar para a igreja? Aí ela separou lá, e eu não dou uma regra, porque a Bíblia lá em 2 Coríntios, a gente vai discutir isso depois, diz assim, dê de coração, né? Porque Deus se agrada quando você dá de coração. Então, a gente não trabalha com regras, trabalha com coração. Quanto você quer dar para a igreja? Eu quero dar tanto. Tá bom, isso daqui é para a igreja. Quanto a gente vai levar para gastar na praia? Tudo? Não, lembra que tem que guardar um pouquinho? Ah, tá bom. Aí ela separou algumas moedinhas para colocar, para deixar no cofrinho. Aquilo ali a gente não vai gastar, aquilo lá vai ser para o ano que vem. Tá bom, então ela está poupando. E o restante, então, a gente levou para a praia e ela gastou aquilo lá num brinquedinho, num sorvetinho, num presentinho para a irmã. Né? Então o que é isso? Educação financeira, desde criança. Uma vez eu escutei no rádio um consultor financeiro, que talvez não seja crente, falando uma coisa muito legal. Né? A criança entra no mercado e fica, papai, me dá esse, me dá esse, me dá esse. E ele deu uma dica muito simples, que eu ainda não comecei a testar, porque eu vou para o mercado sem minhas filhas, né? Eu uso outro princípio, não leve suas crianças ao mercado. Mas se você for ao mercado com uma criança, em vez de ela ficar pedindo um monte de coisa, você chega e fala assim, filho, vou te dar essa notinha aqui, de R$2. Você pode comprar tudo o que você quiser com esse dinheiro. Né? Papai, eu quero esse. Não, isso até que custa 3, filho, não dá. Entendeu? Se vira. Entendeu? Você dá um limite para ela. Porque nós não vivemos assim? Não vivemos com limite? Eu posso entrar e gastar quanto eu quiser? Não. Eu também às vezes quero aquele lá que custa mais caro, não posso, tem que comprar o mais barato. Né?
Então, se você dá isso daí, você ensina o que é um limite para a criança. Mas você ajuda a criança a pensar e a valorizar. Puxa vida, né? Como as coisas são caras nesse mercado, né? E aí ela vai batalhar até que ela ache uma balinha lá de R$1,80 e aí ela pode levar para casa. Ela vai ficar satisfeita porque levou alguma coisa e você aproveita o momento, ou seja, o levantar, o caminhar, o se deitar, para ensinar como a criança deve lidar com as coisas deste mundo. Teve uma outra coisa que ensina a criança a respeito das coisas materiais? Doação. Para que a criança precisa daquele armário cheio de brinquedo? Não, filha. Pô, tem criança lá que não tem brinquedo. Vamos compartilhar? Isso é educação financeira. Né? Você não precisa reter tudo para você, você precisa doar para os outros. A gente não vem aqui e fala, vamos arrecadar alimento para os pobres. Né? Devemos fazer isso na salinha das crianças. Vamos arrecadar brinquedo para as crianças que não têm? Né? Boa ideia, né? A gente podia fazer a cada 2 meses, a cada mês, as crianças vão trazer um brinquedinho para ser doada nas cestas básicas. Olha que coisa legal. Isso é educação financeira. Se nós fizermos isso com os nossos filhos, eles vão crescer e quando eles forem jovens, eles vão entender o valor do dinheiro. Eles não vão querer um iPhone de, quantos? 5, 7 mil reais, entendeu? Eles vão se contentar com um telefone de R$500, que funciona tanto quanto de 7 mil reais, né? Isso tudo é educação financeira. Então o povo de Deus, ele não pode ser alienado da palavra de Deus, do bom senso, da sabedoria que a palavra de Deus nos traz. E isso é responsabilidade de quem, em primeira instância? Do pai, que é a autoridade da casa, com a ajuda da mãe. Mas é uma coisa maravilhosa. Esse texto diz assim, que as palavras que estão no seu coração, é isso que você deve ensinar. Quando nós estamos falando da mordomia em relação à família, há uma coisa muito perigosa. Sabe o que é? É a hipocrisia. É o negócio do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Então o pai age de uma maneira e quer que o filho faça de outra maneira. O pai faz de um jeito e quer que a esposa faça de outro. Isso não funciona. Como todas as áreas da nossa vida, o cristão ele deve ser genuíno, transparente e verdadeiro em tudo o que faz. Então nós precisamos viver esses princípios a respeito das coisas materiais dessa terra, para que a nossa família observe, principalmente o marido, o pai, como um exemplo de administração e tome os passos do pai, tanto no cuidado, no zelo com a esposa, quanto no zelo com as finanças, com as coisas, com os bens materiais, né? Como que eu lido com as coisas dessa vida? Né? Então, certamente, se aplicarmos esses princípios, são apenas 3 princípios, existem muitos outros princípios, mas se nós lembrarmos de cuidar da nossa família, de construir uma herança para os filhos e de educar financeiramente os nossos filhos, certamente, sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar a nossa vida. Não tenho dúvida disso, porque isso é uma promessa de Deus. Se nós cumprirmos os princípios de Deus, Deus vai abençoar as nossas vidas. E essa é a prosperidade de Deus. É a bênção que Ele traz sobre as nossas vidas. Amém? Podemos orar a respeito disso? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esses versículos que nós aprendemos hoje, Senhor, que nós entramos em contato. Que o Senhor possa gerar vida através desses princípios em nós. Que nós possamos sair daqui diferentes, pensando nessas coisas, Senhor. E não só pensando, mas colocando em prática, Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos ser praticantes da Tua palavra e não apenas ouvinte. Então que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor nos dê um coração de mordomo, um coração que se alegre em fazer a vontade do Senhor, e que nas nossas finanças, nos nossos bens materiais, nós possamos ser agradáveis a Ti, Senhor. Nos ajuda a cuidar da nossa família, cuidar financeiramente, trazendo para casa, entregando o que é de melhor para a nossa família, Senhor. E não só isso, mas investindo também tempo e carinho, amor e dedicação aos nossos familiares. Nos ajuda, Senhor, a pouparmos, a investirmos no futuro, não porque o Senhor não vem, mas porque apesar da promessa que o Senhor virá, nós queremos construir algo para as próximas gerações. Então que o Senhor nos ajude, Senhor, a desenvolver uma herança, Senhor, para os nossos filhos, a nos preocuparmos com isso. Senhor, nos ajuda também, Senhor, a ensinarmos os nossos filhos como eles devem viver e lidar com o dinheiro, com os brinquedos, com as roupas, com tudo aquilo de material que há e que o Senhor permitiu que nós desfrutássemos nesta terra, Senhor.
Nos ajuda como igreja, Senhor, a tomar atitudes em relação a isso. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.